Olá, amigos do Alzheimer 360, meu nome é Leandro Minoso, eu sou médico geriatra e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto triste, mas que é importante que nós tenhamos conhecimento para garantir que mais idosos parem de sofrer e que mais idosos tenham acesso a uma dignidade maior nas suas vidas. O assunto de hoje tem a ver justamente com a violência contra a pessoa idosa. Nesse mês de junho que passou, nós comemoramos então uma data alusiva à prevenção da violência dos idosos. E minha fala de hoje tem um objetivo principal de alertar quais são os indicativos de que um idoso esteja sofrendo de violência. Em primeiro lugar, é interessante que saibamos que existem vários tipos, várias formas de violência contra a pessoa idosa. A maneira mais clara, mais comum, é justamente uma das formas mais diretas, que é a violência física e também a violência sexual. Por outro lado, mais prevalente ainda, nós temos a violência emocional ou violência psicológica contra o idoso. E não podemos nos esquecer também do tão comum abuso financeiro, do abuso econômico que o idoso sofre, isso também caracterizando um tipo de violência. Essas são as formas mais comuns. Existem até mesmo outros tipos de violência. Vamos falar sobre os indicativos de que o idoso esteja sofrendo de violência física. É importante que nós valorizemos sempre o relato do paciente. Mesmo o paciente com problemas cognitivos, é importante que nós, enquanto cuidadores ou enquanto familiares, prestemos atenção. Será que isso realmente aconteceu ou não? No segundo momento, ficar atento para lesões repetidas, lesões em lugares comuns de agressão, como por exemplo nos braços, no pescoço, hematomas nas pernas, são indicativos de que o idoso possa estar sendo tratado de uma maneira muito rude. Por outro lado, lesões sem uma explicação muito lógica, um relato de uma queda sem muita riqueza, pode indicar que o idoso esteja sofrendo de algum ato agressivo, uma violência física. Importante também ficar atento a queimaduras, a lesões por contenção. Tudo isso são formas de violência física contra o idoso, a gente deve ficar atento. Aí tem mais uma percepção interessante, que o idoso quando sofre violência, a pessoa que o violenta costuma o levar em diversos serviços de saúde diferentes, para evitar que se mantenha um vínculo e que o médico ou o enfermeiro, que tem um vínculo com o idoso e com a família, desconfie que esteja acontecendo um ato de violência. Então, aquele paciente, a família que pipoca muito de médico em médico, pode estar sofrendo a violência física. E levando em consideração também que os maus tratos, na forma de negligência, também constituem uma forma de violência física contra esse idoso. Continuando nos indicativos de violência contra a pessoa idosa, é importante nós falarmos do tipo mais comum, que é a violência psicológica, a violência emocional. Um idoso, quando começa a ter mudança no seu padrão de sono, no seu padrão alimentar, começa a ter sinais de medo, de ficar retraído, de ficar muito ansioso em situações como até mesmo a consulta médica, ou começa a ficar confuso, ou muito apático, não querendo fazer nada, ficando mais parado, ou uma depressão que a gente não consegue resolver, ajudar o paciente a superar e a família, a gente pode ficar desconfiando de algum tipo de violência psicológica. O idoso que tem aquela queixa de desesperança, um relato muito grande de ansiedade, também a gente pode ficar atento, que pode ser um indicativo de violência psicológica. E quando o idoso for relatar alguma coisa para nós em consulta, às vezes até mesmo junto com o agressor, ele ter posturas ambivalentes, de querer manifestar algo, mas querer defender ou de querer se culpar por situações que a gente não consegue encaixar bem numa história normal, de uma família de um idoso. Quando o idoso também, na consulta médica, no contato com a pessoa, se nega a falar de um assunto quando ele é questionado. Isso pode ser um indicativo também de violência emocional.
Um outro detalhe, dois últimos detalhes. Outros indicativos de violência emocional contra o idoso, tem um deles que é bem característico, é que o idoso ele evita fazer qualquer contato espontâneo com quem o agride, fisicamente ou verbalmente também. Ele não mantém contato olho com olho, ele evita o toque. Então esse é também um indicativo, né, de que o idoso possa ter alguma restrição muito grande com esse cuidador. Importante, para finalizar essa conversa sobre violência contra o idoso, é que há formas de preveni-la, né? Primeiro, importante é que a gente faça a denúncia, para que o Estado consiga então dar conta de diminuir essa violência. Num segundo ponto, né, e é muito comum em pacientes com Alzheimer, né, esse relato que eu vou fazer agora, é o estresse do cuidador. Então eu vejo, né, na minha prática clínica, na minha experiência enquanto médico geriatra, diminuindo o estresse do cuidador, a gente consegue prevenir e muito a violência contra o idoso. Então, hoje falei um pouco sobre violência contra a pessoa idosa e os indicativos de que esse idoso possa estar sofrendo algum tipo de violência. Então, meu nome é Leandro Minoso, sou médico geriatra e encontro vocês até uma próxima participação aqui no Alzheimer 360.